Você pode ficar de pé só mais um pouquinho? Coloca a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado. E se você tem algo de bom dentro de você, se nessa noite você chegou aqui para cultuar ao Deus Altíssimo, profetiza na vida dela aquilo que você gostaria para você mesmo nessa noite. Se você tem algo a liberar, libere. Esse é o momento de você orar pela vida do seu irmão. Libere bênçãos, profetize um ano cheio da presença do Senhor. Profetize na vida dele a superação de todas as barreiras que impedem de chegar até a presença do Pai. Nós somos um só, nós somos uma família, nós somos um corpo alinhado à cruz de Cristo. Amém? Glória a Deus. Se assente na presença do Senhor. 2020 não é porque nós mudamos apenas de dia, mas nós mudamos verdadeiramente de uma estação. Nós estamos sentindo na atmosfera que Deus vai trazer um grande mover sobre as nossas vidas. Nós podemos dizer quase que 100% de certeza, onde o joio e o trigo já estão praticamente do mesmo tamanho. Nós podemos reconhecer, e a partir de hoje, ouça o que eu estou te dizendo. A partir desse tempo vai ficar claro aqueles que são filhos da luz e aqueles que são filhos das trevas. Não vai ter aonde você se esconder mais. Porque
Deus precisa levantar um povo limpo. E eu quero falar nessa noite para você algo que tem ardido em meu coração. Algo que Deus vem ministrando aos nossos corações através de conversas, através de leituras. Eu quero falar sobre metanoia. Metanoia. Mas antes eu quero que você abra em Marcos 1, capítulo 1. E eu quero passear com você nessa noite em cima dessa palavra. E eu já vou explicar para você. Marcos 1. Obrigada, meu amor. Versículo 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Agora, uma verdade para você: não existe mudança de vida sem passarmos por uma metanoia. Aí você fica assim: pastora, o que é metanoia? Acho que você já ouviu essa palavra muitas vezes. Mas a palavra grega para arrependei-vos é metanoia. E quando não significar no dicionário, metanoia não significa apenas arrependimento. Nós vamos entrar profundo nessa palavra, porque nós, como cristãos, acostumamos simplesmente dizer que metanoia é arrependimento, mudança de direção. Mas é muito mais profundo, e muitas vezes você ouve essa palavra, você precisa se arrepender. E isso gera em você um desconforto, quase que uma acusação. E você fica: mas tá, e daí? Eu preciso me arrepender, mas do quê? Como eu preciso me arrepender? A palavra metanoia no original significa pensar diferente. Significa aversão a pecados cometidos anteriormente ao arrependimento. Então existe um detalhe. O arrependimento, ele é um marco na vida de um cristão. A metanoia, ela acontece no momento da conversão. Ela começa a acontecer a partir do momento em que você diz: sim, Jesus, eu aceito o Senhor na minha vida. Eu quero que esse momento entre na minha estrutura de vida. Nesse momento você reconhece que a vida que você levava, ela não encaixa mais nos padrões de Deus. Ela não encaixa mais segundo o evangelho, então acontece um rompimento. A palavra metanoia no seu original significa romper. Aí você fica assim: ok, mas romper o quê? Mas vamos lá. Você ouviu muitas vezes dentro da igreja ou numa oração, e aí você foi lhe aconselhar, falar assim: você precisa se arrepender. E aí você fica: mas isso é tão difícil, eu não entendo. Eu já mudei de vida, eu já mudei muitas vezes a minha estrutura, eu já não faço mais o que eu fazia antes. Mas existe uma diferença entre culpa e arrependimento. Muitas pessoas estão aqui nesse exato momento, dentro dessa igreja, movidos pela culpa e não pelo arrependimento. Você sabe que a vida que você levava ia te levar ao inferno, longe e distante do Senhor, e você acha que por vir à igreja você está livre disso. É um ponto, mas o arrependimento, como eu disse, é um ponto de ruptura. É um ponto que você pode dizer: antes eu era assim. Quando nós estamos ministrando lá no Quírios, Ministério de Libertação, uma das primeiras perguntas que a gente faz para as pessoas que estão sendo ministradas é: você tem certeza da sua salvação?
E eu posso afirmar com certeza que existem pessoas nesse lugar que ainda não sabem e ainda não têm certeza da sua salvação. Mas eu tive a minha conversão somente aos 18 anos de idade. Eu fui batizada com 12. Mas por convencimento, sei lá por quê, eu fui batizada com 12. Mas eu tive o meu rompimento aos 18. Foi quando verdadeiramente a minha vida deixou de ser algo insignificante, sem significado, e para andar em sentido, um propósito, um significado. E eu passei a andar em direção ao coração daquele que me salvou. Daquele que me resgatou da morte e o pecado. Só pode ser salvo aquele que reconhece que precisa de um Salvador. Eu já conversei com muitas pessoas que diziam assim, mas eu não roubei, eu nunca matei, eu nunca fiz mal a ninguém, por que eu preciso de salvação? Existem pessoas que acham que não precisam de salvação. Mas basta só um. Escolhe aí na sua lista de pecado, um pecado que com certeza que eu inferno. Por causa desse eu tenho certeza que eu estava lá batendo papo com o capeta. Eu tenho certeza que cada um de nós, não é só um não, gente. Um é só para fazer coleção. Mas são vários que te levariam direto para o inferno. Mas foi pela graça, pelo amor, pela misericórdia, pela bondade dEle, que Ele nos tirou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. E é nesse momento que você reconhece que você já não pode mais viver daquele que te viu, sem andar, sem ver, sem sentir a presença daquele que te resgatou. É nesse momento que acontece a metanoia. Nesse momento que acontece o arrependimento. Então eu tenho que te dar uma notícia. Se você ainda não passou por isso, você precisa passar. E vai ser nessa noite, amém? Você não entrou aqui à toa. Deus não te trouxe a esse lugar para você ser um mero espectador. Deus marcou um encontro contigo nessa noite. Ele marcou um encontro com você aqui na IBG, 12 de janeiro de 2020. Esse é o tempo da sua metanoia. Entendimento de entrada numa nova estação. Eu não vou dizer para você que você vai entrar agora nessa metanoia e nada mais vai te acontecer de ruim. Você ouviu a canção, se ganhei, eu cresci, se perdi, eu cresci. Mas é a certeza que você está sendo guiado por aquele que criou todas as coisas. Por aquele que a vontade é boa, agradável e perfeita. Por aquele que já organizou todas as coisas antes mesmo de você vir à existência. E se Ele precisar, Ele chama à existência as coisas só como se já fossem por sua causa. Fique certo que se só existisse você nesse mundo, Ele morreria da mesma forma. Ele te ama assim como Ele me ama. E uma vida para Ele é mais importante do que o mundo inteiro. Então eu quero que você vire para a pessoa que está ao seu lado e fale assim, você é importante. Mais uma vez, você é importante. Todos nós fomos criados, resgatados pelo Senhor para crescer, para aprender. Quando você passa pelo processo de metanoia, quando você passa por esse processo de arrependimento, que você entende quem é o seu Deus. Você foi enxertado na videira. Você foi enxertado numa árvore que dá frutos. E se você está enxertado nessa videira, é sua função e seu papel como filho de Deus dar frutos. Importante que você continue crescendo na palavra. Porque crescimento não é tempo, crescimento é relacionamento.
Repete comigo assim: crescimento é relacionamento. Quando você para de crescer, você começa a se tornar perda de tropeço para as pessoas que estão ao seu redor. Por que essa pessoa está no lugar onde eu deveria estar? Por que fulano está sendo colocado nessa posição que eu deveria estar? Porque, querida, é só você olhar onde você perdeu o foco. Porque foi ali que você começou a parar de crescer. Sabe quando você chega no final do dia e você está atribulado? Que você não sabe o que aconteceu, você tem que começar a voltar ao dia. Onde foi que eu perdi a graça? Aonde foi que eu perdi a minha alegria? Onde foi que eu perdi a paz? Espera aí, eu saí, eu estava no carro, mas no carro estava tudo tranquilo. Aí eu entrei no carro, o trânsito, perdi a paz no trânsito. Isso é fácil de acontecer. Comigo, então, facílimo. Eu oro carro hoje em dia. O carro. Porque o trânsito está difícil. Tem que ser crente para andar de carro hoje em dia. Perdi a paz. Aí você volta aonde você errou. Você se arrepende. E ali você cria um marco de metanoia. A mudança, ela começa na sua mente. Esse é um ano em que o inferno está agindo para que a sua mente seja contaminada. Nesses últimos dias, e eu posso falar como profissional, porque eu sou psicóloga, as pessoas estão literalmente perturbadas. Sem direção, sem destino, sem onde vai, algum de vida. Não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. E as pessoas que não crescem, querido, elas não odeiam ver você crescer. Você pode parar e pensar e lembrar das pessoas com quem você conviveu nos últimos 10, 15 anos. Quantas pessoas que você conhece durante esse tempo estão na mesma posição que você está? Muitas pessoas que te conheceram no passado não conseguem suportar e não conseguem entender porque Deus está abençoando sua vida. Agora entenda uma coisa, presta atenção. Isso é uma lição para você sair aqui nessa noite. Existem pessoas que elas vão perceber você. Elas vão discernir você pelo que você foi. Então elas vão se relacionar com você baseadas naquilo que você foi. Quando elas te conheceram há 10, 15 anos atrás. Mas existem aquelas pessoas com quem nós devemos andar, que elas discernem aquilo que você vai ser. Qual o propósito na sua vida? Eu ando com pessoas assim. Estão aqui, meus pastores. Eu vim para cá, porque são pessoas que me discerniram por aquilo que eu posso ser. Por aquilo que eu ainda vou me tornar. São essas pessoas que a gente tem que trazer por perto. É essas pessoas que a gente tem que andar. Porque elas vão levar você a lugares... Essa é uma verdade. Elas vão forçar você a entrar no seu propósito. Essa é uma verdade que você tem que ter na sua vida. Porque existem pessoas aqui que estão se relacionando com outras. Paradas, andando para trás. Estão paradas. Paralisadas. Porque escolheu mal os seus relacionamentos. Esse ano é um ano de você começar a fazer uma peneira. Aí você fala, mas pastora, que coisa feia, nós somos cristãos, nós temos que nos relacionar com todo mundo. A Bíblia fala que, no que depender de nós, temos que ter paz com todos, ok? Uma coisa é você ter paz e conviver com todos, outra coisa é você ter relacionamento. Relacionamento você escolhe no dedo, quem você senta junto na mesa para comer. Esse é um ano de você escolher bem com quem você vai andar. E isso vai definir aonde você vai chegar. Isso vai definir aonde, quando nós estivermos aqui, no final do ano de 2020. Esse ano, Deus me levou a lugares mais altos. Ande com gente que é mais crente que você, filho. Pessoas que influenciem você. Porque isso vai definir aonde você vai chegar. Se você quer ficar parado, a habilidade das suas é sua. Mas não coloque a culpa em ninguém. Lembra que eu falei que crescimento não é tempo, é relacionamento? Você só cresce num relacionamento quando depois de uma briga você consegue se acertar.
Quando você consegue resolver as pendências e seguir adiante, andando no mesmo caminho, andando na mesma direção. Isso é se relacionar. Relacionar não é só dar. Ah, me dá, me dá. Como diz Provérbios, a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. E tem pessoas que só querem receber, porque não tem nada para dar. Você vai continuar amando essas pessoas, porque nós amamos. Até aqueles que estão perdidos. É esse que é o foco do nosso amor. Mas se relacionar, você precisa crescer. Fala para a pessoa que está ao seu lado, se você não crescer, você se torna pedra de tropeço. Então cresça. Dê uma ordem, cresça. Ao mesmo tempo que o joio já está alto, o trigo também está alto. A misericórdia, a graça, o poder, a unção de Deus também está no nível alto. Existem pessoas aqui nesse lugar, nós estamos discipulando, em nome de Jesus, o futuro presidente da República. Governantes, empresários. Você não crê? Podem estar sentados aqui nesse lugar, o próximo prefeito da cidade. Você crê? Esse é o tempo em que Deus faz parte dando uma unção maior de conhecimento. Se você crê que você faz parte desse avivamento, diga um aleluia. Glória a Deus. Fala assim, eu faço parte dos melhores dias. Sim. Uma invenção, há 100 anos atrás, 200 anos atrás, revolucionou o mundo, como a energia elétrica, por exemplo. Isso era um rompimento. Foi um rompimento ao longo de muitos anos. Você entende isso? Que um rompimento há 200, 300 anos atrás fez toda a diferença e hoje está acontecendo 20 por ano. É isso que Deus quer liberar sobre a igreja, querido, sobre você. Essa sabedoria vem do alto. É um tempo onde Deus vai tirar dos ímpios, vai fazer eles enriquecerem. Fez eles enriquecerem. E vai colocar na tua mão para financiar a tua ideia. Deus vai tirar dos ímpios e vai colocar na sua mão para financiar o teu sonho. Existem pessoas aqui que têm ideias, que só está faltando dinheiro para concretizar. Deus vai tirar da mão de ímpios e vai entregar na sua mão para financiar o sonho da sua vida. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Ei, sim. Se você crê nisso, entra nessa estação. Entra. Não é estação. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Não é dinheiro que vai parar você. Você está entendendo o ponto em que eu quero chegar nessa noite? É preciso haver um rompimento. É preciso haver uma ruptura entre aquilo que você sabia para aquilo que Deus quer que você saiba. Existe uma diferença. Porque você pode estudar e você deve estudar. Ele vai fazer com que você entre nos lugares altos na sociedade. E você comece a ditar o comportamento. Você começa a ditar a cultura. As pessoas vão seguir aquilo que Deus deu para você. É de cima para baixo. Por isso é preciso estudar, sim. Precisa conhecer, sim. Jovens, façam faculdade. Mudem esse ambiente marxista, comunista que existem nas faculdades. Quando você chegar lá, é você que vai ditar o comportamento. É você que vai dizer qual é a cultura do reino. Se você crê, é você quem faz a diferença. Nós, como igreja, somos a maior instituição da face da terra. Quando nós entendermos o pleno potencial de Deus em nós, querido, não é só a IBG que vai bombar, não. Não só Taubaté que vai bombar, não. É a nação do Brasil. Existem palavras proféticas lançadas sobre a nação brasileira, em que nós seríamos celeiro do avivamento. Você está fazendo parte desse tempo, está chegando. Você faz parte desse avivamento. Você está fazendo parte dessa onda, desse tempo. Eu quero.
Eu orei por muito tempo. Não participar desse tempo em que eu estou vivendo hoje. Eu chorei muito por essa nação, para ver um presidente se rendendo aos pés do Senhor e dizendo que Ele é Deus sobre todas as coisas. No dia em que Ele tomou posse, que Ele fez oração, Ele pode não ser crente, não interessa. No coração dele está o temor do Senhor. Quando eu vi aquele homem recebendo oração, eu não me contive em lágrimas, porque eu falei, Senhor, quantos anos eu orei, eu jejuei e eu clamei por essa nação. Para que a gente... Nós estamos vivendo, querido. Você não faz ideia. Você não tem noção do movimento nos céus. O negócio está tenso. Está tenso. As trevas, assim como a luz está se movimentando. Por isso que eu falei que vai ficar claro quem é filho das trevas e quem é filho da luz. Porque as águas estão se agitando. As águas estão se movendo. E se você não entrar nessa onda, querido, você vai ficar para trás. Vai ficar literalmente para trás. Mas o Senhor te faz um convite. Entra nessa onda. Se entrega. Se renda. Nós ficamos preocupados porque uma ruptura, ela gera um desconforto, ok? Uma ruptura, ela gera uma perturbação. Porque você vai ter que sair do seu estado anterior. Vai ter que mudar toda a sua estrutura de pensamento, de comportamento, de relacionamento. Você precisa se movimentar. Talvez você pense assim, mas a Bíblia lá, muito perturbado. Será que isso é de Deus? Abra a sua Bíblia lá. Em Naum 1. Tem Naum na sua Bíblia, viu? Pode procurar que tem. Naum, versículo 3. Diz assim: o Senhor é tardio em irar-se e de grande poder. Ocupado de maneira nenhuma terá por inocente tempestade. O Senhor tem o seu caminho no turbilhão e na tempestade. E as nuvens são o pó dos seus... Muitas vezes Deus provoca o caos na sua vida, porque Ele quer trazer uma nova ordem. Ele quer destruir a sua estrutura de confiança antiga para te colocar em lugares altos. Para isso Ele precisa quebrar a sua mentalidade racional, carnal, demoníaca e estabelecer uma nova ordem na sua mente. Quantos de nós aqui têm problemas na mente de duvidar, de colocar em dúvida aquilo que o Senhor falou? Você é amado por Deus, de duvidar da sua capacidade, de ter medo de alguma coisa. Quantos aqui já passaram por isso? Só para eu ter uma noção. Pois é, eu também. Eu levanto minha mão aqui. Aí você pensa, nossa, psicóloga tem problema psicológico? Tem pra caramba. O problema é que a gente ainda sabe quais são ainda. Todos nós. Porque a nossa mentalidade ainda não passou pela metanoia. Porque a metanoia é abandonar os velhos hábitos. É abandonar antigos pecados. É mudar a forma de pensar. E é uma coisa muito difícil mudar a forma de pensar. Porque nós ficamos presos a uma estrutura que nos diz que nós não somos capazes. Essa mentalidade é uma mentalidade grega, helenista. Quantos aqui já ouviram falar de Alexandre o Grande? Historicamente falando, ele foi um conquistador. Ele conquistou muitos territórios.
foi celebrado na Grécia. Mas a grande coisa que Alexandre fez, cada território que ele entrava, que ele conquistava, ele não destruía a cultura daquele lugar. Ele trazia o pensamento grego, helenista, para esses lugares. A cultura de vários deuses. E essa mentalidade, infelizmente, atingiu a igreja, porque a igreja esteve em berço romano, que era um braço da cultura grega. Paulo escreve aos romanos, na igreja que tinha lá. E essa mentalidade entrou na igreja com o seguinte propósito: fazer você acreditar que o destino é um Deus que decide a sua vida, que você não tem escolha. E o que te acontecer, aconteceu. Fazer o quê? Esse pensamento é um pensamento grego. É um pensamento demoníaco. É um pensamento filosófico que te afasta da presença de Deus. Existem pessoas no nosso meio que falam como crente, veste-se como crente, tem a palavra na ponta da língua, mas não tem a mentalidade do verdadeiro cristão. E eu vou te dizer por quê. E eu já estou separando o joio do trigo aqui. É fatalista. Essa mentalidade é fatalista. Faz você se considerar vítima do universo. Posso fazer o quê? Deus quis assim? Tá bom. E você se conforma. Mas a Bíblia diz lá em Romanos 12:2: não vos conformeis, ou seja, não tome a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê? Da nossa mente. Dizendo que o berço do Evangelho, ele habita na nossa mente. E acredite, querido, o Evangelho é revolucionário. O Evangelho, ele não é bonitinho, não. Porque o Evangelho, ele entra em lugares aonde ninguém mais entra. Ele entra em lugares obscuros da sua alma, aonde a filosofia não entra, aonde a psicologia não entra, aonde os mantras não entram. O Evangelho entra nos recôncavos da sua alma, em lugares sujos, em lugares imundos, em lugares aonde ninguém entraria a não ser Jesus. E aí vem, sabe, aquele pensador, aquele sábio vindo da Galileia, vindo de Nazaré, como dizendo, pode alguma coisa boa sair de Nazaré? E ele vem revolucionando tudo. Ele vem dizendo para as pessoas assim: amai-vos uns aos outros. Agora você imagina, pensa bem. Hoje para nós é fácil ouvir isso, né? Amai-vos uns aos outros, porque nós crescemos no berço evangélico, onde nós aprendemos que devemos amar uns aos outros. Aprendemos com a parábola de Jesus, com o bom samaritano, que você pensa naquela uns aos outros. Para nós isso é uma cultura já estabelecida, mas você pensa naquela época. Jesus dizendo para os romanos: amai-vos os judeus, aqueles que são escravos, você tem que amar eles. E aí Jesus dizendo para os judeus assim: vocês têm que amar os gregos. Você tem que amar os romanos que te escravizaram. É revolucionário ou não é revolucionário o que Jesus fazia? Nós temos a tendência de pensar Jesus somente na época que nós vivemos. Naquela época foi revolucionário. Ele vivia numa sociedade. Jesus anda completamente fora dos padrões que nós temos hoje. Jesus andava com mulheres. Mulheres naquela época não tinham nenhum valor.
Nenhum, elas não podiam ser ensinadas, elas não podiam votar, elas não podiam sair na rua sem a presença dos maridos. Elas só serviam para ser mães dentro de casa e servirem aos seus maridos. Elas não tinham direito a absolutamente nada. E Jesus começa o ministério dele cercado de mulheres. E Jesus era tratado por mulheres. Onde Jesus estava tinha mulheres e ele ensinava. Nossa, era revolucionário ou não era esse Jesus? Nós como cristãos nos conformamos com este mundo que fala para a gente ficar, que fala para a gente não incomodar. Você tem que incomodar sim. Você tem que incomodar muito. A sua presença no ambiente tem que incomodar as trevas sim. Porque você é um revolucionário nesse tempo imerso em trevas. Você é luz. Luz nesse mundo. E sal na terra. E não é aquele sal que salga somente, dá tempero. Mas é aquele sal, capa de sal e mosca. Já viu carne de sol lá no Nordeste? Faz uma capa de sal em volta da carne. Aquela carne não só não apodrece, como afasta bicho. Porque o sal afasta as trevas. Você é sal dessa terra. Você é sal dessa terra. Você é luz nesse mundo. Essa é a diferença do Evangelho. Uma outra verdade que eu quero deixar para você nessa noite é que você só sabe aonde você vai chegar se você sabe de onde você saiu. Se há uma ruptura, existe. Porque conversão é ruptura. Existia o antes de Jesus. E existe o agora em Jesus. Existe uma ruptura. Existe uma mudança. Existe uma transformação. Olha os seus relacionamentos. Você fala como você falava antes. Você se relaciona como você se relacionava antes. Você fala. Você anda como você andava antes. Começa a olhar para a sua conversão. Se é que você se converteu. Se é que você vê esse ponto na sua vida. E eu tenho que te dar uma notícia, querido. Se ainda existem pensamentos na sua mente, que são pensamentos de mal, a sua mente ainda não passou pela metanoia. Se você não consegue crer no poder e na misericórdia de Deus na sua vida, você precisa passar pela metanoia. Porque a palavra diz, lá em Jeremias 29:11, Deus falando para você, porque eu bem sei que pensamentos eu tenho sobre vós. Pensamentos de e não de. Você entendeu? Pensamentos de paz e não de mal. Para nos levar, para te levar ao lugar que você espera. Esse é o projeto de Deus para você. Vira para a pessoa que está ao seu lado. Só para acordar ela aí. Deus quer te levar a um lugar de excelência. Para um lugar que você espera. Aleluia. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de 3 a 5, diz assim. Pois agora, andando na carne, não militamos segundo a carne. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruição de fortalezas, derribando o raciocínio e todo o baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus. Presta atenção. E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Se alguma coisa na sua mente que não produz vida, se existe alguma coisa na sua mente que está afastando você do Senhor,
você precisa levar esse pensamento cativo. Você precisa começar a bombardear a sua mente com pensamentos que vêm de Deus. Por isso que nós precisamos meditar na presença de Deus, na palavra de Deus, todos os dias. Porque você é tentado todos os dias. Você passa por luta todos os dias. Por isso você precisa de Deus todos os dias. Naquele momento você fala, ai, eu não vou conseguir. Esse pensamento é de Deus para mim. Mas a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus para mim são pensamentos de paz. Então esse pensamento não é de Deus. Eu repreendo, eu expulso, sai da minha mente. Porque eu sou filha do Deus Altíssimo. Porque eu nasci para vencer. Eu nasci para conquistar esse mundo. Eu nasci para a eternidade. Eu sou filha do Deus Altíssimo. Esse pensamento tem que entrar em você, querido. E é a bondade de Deus que te faz arrepender. Não é o contrário. Não é o seu arrependimento que vem a bondade de Deus. É a bondade de Deus que quer se arrepender. Porque Ele quer levar você até a presença dEle. Porque Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer mudar não só a sua estrutura. Ele não quer te dar coisas. Ele quer mudar você. Ele quer que você passe por uma metanoia. Em Atos 16, para você ver que diferença faz quando você entende o propósito de Deus na sua vida. Depois você estuda em casa. Paulo recebe uma convocação do Espírito para passar a Macedônia. É onde se celebravam todos os deuses. Aonde era o berço da cultura, do esporte. A Macedônia era onde os formadores de opinião estavam. Onde aqueles que formavam o pensamento estavam. E Deus fala para Paulo assim, Paulo, passa a Macedônia. E quando Paulo chega à Macedônia, Paulo começa a formar a opinião dos opinadores. Ou na verdade, dos formadores de opinião, perdão. Paulo começa novos conceitos naqueles que formavam conceitos. Deus está chamando aquele ser, querido, para passar a Macedônia. Ele está dizendo para você que Ele vai colocar você acima dos formadores de opinião nessa nação. Você não entendeu? Deus está chamando você e vai te colocar acima dos formadores de opinião. É você que vai ditar as regras. É você que vai ditar a cultura. É você que vai ditar o comportamento. E assim o reino de Deus vai invadir a terra. Ele vai financiar os seus sonhos, sim, se esses sonhos foram os sonhos dele para essa terra, para essa nação, para essa cidade. Se os seus sonhos estiverem alinhados com os sonhos de Deus, Ele vai financiar os teus sonhos. Ele vai colocar sim você nos lugares altos, amém? Ele vai colocar você nos lugares altos, amém? Você pode dizer assim, Ele vai me colocar nos lugares altos. Mas para isso a sua mente precisa ser renovada. Aquilo que te destrói, o sistema de crença, naquilo que você acredita, precisa transpassar o achismo. Precisa ir além do que os seus olhos veem. Além das circunstâncias. Paulo passou a Macedônia. Deus está dizendo assim, IBG, passa a Macedônia. Vai além da Macedônia. Forme opinião daqueles que formam opinião. Esteja no topo, porque é lá que Deus quer levar. Essa é a revolução do Evangelho. Ele entra onde não foi convidado e muda todas as coisas. Metanoia é a quebra de sofismas, de achismos. Eu acho que é assim. Não é você que acha, é Ele que acha. E Ele determina como as coisas devem ser. E se você passou pela metanoia, a sua mente é a mente de Cristo. E você faz aquilo que você ouve o Pai dizer, assim como Jesus.
Você faz aquilo que você vê o Pai fazer. Mais uma vez, olha para o seu irmão e fala assim: você está lutando uma guerra que você foi feito para vencer. Você foi feito para uma guerra que você foi escolhido para vencer. Você foi escolhido para vencer. Porque a ferida que Ele faz, Ele cura. Porque a luta que Ele te coloca, Ele te dá a saída, Ele te dá o escape. Se você está tempo demais numa guerra, querido, você deve estar na guerra errada. Porque quando Jesus te coloca numa situação, é para te fazer vencer. É para te ensinar. Não é para você ficar lá, não. O pensamento filosófico, quando você pergunta para o irmão assim: como está a sua vida? Estou na luta. Tem milagre. E nunca sai dela. Nunca tem vitória. Nunca tem milagre para contar. A igreja primitiva, querido, o culto na igreja primitiva era assim, gente. Vocês ficaram sabendo? Pedro andou por sobre as águas. Aí Pedro estava lá no culto e falava assim: pois é, eu fui. Eu meio que vacilei no finalzinho assim, mas eu andei por sobre as águas. Esse era o culto na igreja primitiva. Nós estamos voltando ao tempo da maior... Voltando não, nós estamos vivendo no tempo da maior manifestação do poder e da glória de Deus. É tempo de andar por sobre as águas. É tempo de... Mas não só enfermidades curadas, morto ressuscitando, mas você transformando a sociedade com a mentalidade de Cristo, com metanoia, com o rompimento de sofismas. Chega de medo, chega de dúvida. O que Ele disse é o que Ele disse, ponto. A Bíblia quer dizer aquilo que a Bíblia quer dizer, não tem meio termo. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Em Efésios 2:10, para terminarmos, diz assim: porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, antes mesmo de nós nascermos, ordenou para que andássemos nela. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Eu vou ler mais uma vez para isso entrar no teu espírito. Porque somos feituras dele. A palavra feitura é poema. Você foi desenhado no céu. Com detalhes, com cuidado, por um Deus criativo. Nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus já antes ordenou para que andássemos nela. Esse é o tempo de você andar nas boas obras. Porque antes mesmo de você nascer, tudo já estava preparado para você. Antes mesmo de você nascer, esse dia já estava escrito no livro do Senhor. Esse dia em que você vai passar por uma metanoia, por uma transformação. Nesse dia, Deus escolheu você para estar aqui. Para que você entrasse nessa nova estação. Para que você entrasse nesse novo tempo. Porque nós vamos entrar nesse tempo. Querido, se você não correr, você não vai entender o que Deus vai fazer. E se você está cansado, pede para Deus para voar. Porque esse ano nós vamos precisar voar. Porque está acelerado. E se você crê nessa palavra, querido, se coloque de pé. Fala assim: eu vou voar. Eu vou entrar nesse tempo. Agora eu não vou ficar para trás. Agora eu quero fazer duas perguntas para você. A primeira pergunta vai para você. Se você está passando por um tempo de luta, um tempo em que você não tem conseguido resistir a esses pensamentos,
que dizem que você não consegue, que você não pode, que você não é capaz, que nada dá certo. Tem medo de tentar algo novo e se frustrar. Se você tem esses pensamentos, não tenha vergonha. Levante uma de suas mãos, por favor, para que eu veja. Guida, por favor. São muitas pessoas, certo? Continue com a mão erguida, por favor. Se existe uma pessoa do seu lado com a mão levantada, coloca a mão no ombro da pessoa, por favor. Se você é filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, põe a mão nessa pessoa. E olha assim: Senhor, faz romper toda a estrutura de sofismas, fortalezas na mente, que todo medo, toda incredulidade seja quebrada agora, e que não haja mais lugar na mente dele para a dúvida, que a mentalidade do reino venha sobre ele. Que a metanoia, a mudança de pensamento, de estrutura, de vida, venha sobre ele nessa noite. Que haja um romper no reino do Espírito. Que um novo tempo se abre sobre a vida dele. Eu oro para que ele rompa e que nesse ano ele viva, ela viva os melhores dias da vida dele, em nome de Jesus. Aleluia. Agora eu quero fazer mais uma pergunta. Você que ainda não passou por essa metanoia, você entendeu que ainda não passou por esse rompimento, que você precisa dizer para Jesus assim: Senhor, nessa noite eu quero esse rompimento, eu quero essa mudança de vida, eu quero essa mudança de estrutura. Saia do seu lugar e venha aqui na frente, porque nós queremos orar por você. Você precisa ter um marco na sua vida, e que nessa noite seja um marco, uma metanoia, uma transformação. Não fique com medo, querido, porque o que te espera lá na frente é melhor do que você deixou para trás. O que Jesus tem para você é muito melhor do que aquilo que as trevas podem te oferecer. Porque Ele é Deus de todas as coisas, junto com você de todas as coisas. E Ele está dizendo para você nesse dia, Ele marcou um encontro com você aqui. E Ele não quer que você vá embora sem experimentar essa metanoia, sem experimentar esse rompimento. Sai do seu lugar, vem aqui, aleluia. Oh Senhor, te agradeço, Pai. Obrigada, Senhor. Não espere outro convite, querido. Saia do seu lugar, tenha ousadia. Tenha ousadia. Oh, Senhor. Sim. Aleluia. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és ninguém como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o
Estenda suas mãos para o alto de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce e eterna comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todas as famílias de Deus espalhadas na face da terra, e ora aqui reunida e denominada como Igreja Batista da Graça, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam bem alto: amém, com uma salva de palmas.